Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Livro de Atos dos Apóstolos, como ele, de modo geral, é conhecido e intitulado, capítulo 1, os versículos do número 6 ao versículo de número 11. O livro de Atos também pode ser compreendido como os atos que Jesus continuou a realizar por meio da sua igreja, através dos apóstolos e da sua igreja. Assim nos diz a palavra do Senhor neste livro, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém. Senhor, nessa noite, mais uma vez, a Tua igreja se reúne em celebração. Já estivemos aqui, Senhor, pela manhã, celebrando a Tua vitória, celebrando e exaltando o Teu santo nome. Estivemos nos recordando da ressurreição de Cristo e o Senhor conduziu a nossa mente e o nosso coração para esse estado que nós compreendemos como sendo o estado de exaltação do Teu Filho. E nós pedimos a Ti, Senhor, continua conduzindo a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Senhor, nessa noite há pessoas aqui presentes cujo entendimento ainda não foi aberto para compreender o Teu Evangelho. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa destravar o entendimento dessas pessoas para que possam compreender a Tua palavra, a boa notícia de salvação. Pedimos a Ti, Senhor, que a semelhança de Lídia, o Senhor abra o coração de muitos para que o Evangelho do Senhor adentre em sua alma e assim juntos possamos nos alegrar, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus de almas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor amado. Amém. Meus irmãos, eu acredito que boa parte de nós, ora mais, ora menos, tem uma relação de amor e ódio por fogos de artifícios. Dependendo da hora, eu acredito que pode ser uma relação de ódio. Particularmente para mim, se for entre as 22 e as 6 da manhã, eu vou ficar bastante chateado quando tem algum tipo de queimas de fogos. Desde criança, eu sempre gostei de assistir, de ver queimas de fogos, especialmente quando tinha jogos da seleção e era o tempo que a seleção conseguia ganhar alguma coisa. E eu achava legal quando tinha a queima de fogos. É um símbolo de celebração, de festa, de alegria na nossa cultura moderna. E eu sempre gostei, por vezes, de assistir os fogos explodindo, aqueles fogos coloridos. Por vezes é algo a causar incômodo pela zoada também. Mas eu também gostava, até certo ponto da minha vida, de ver as queimas de fogos do Réveillon. Algo que muitos de nós certamente ainda faz. Nós saímos para ver a queima de fogos. E
é algo que traz alegria, é algo que tem um símbolo de celebração, é algo que faz com que as pessoas fiquem emocionadas, é algo que faz com que as pessoas fiquem com sentimentos, não é, de esperança, pensando em algo bom, pensando em alguma coisa que vai elevar as emoções das pessoas. E aqui, meus irmãos, nós, por assim dizer, podemos ver os fogos de Deus sendo acendidos. Nós podemos ver a celebração, a exaltação de Cristo como sendo um grande foguedo de Deus, celebrando a vitória e a exaltação do seu Filho, aquele que não foi deixado na morte, como nós refletimos pela manhã. Nós, por assim dizer, podemos ver os fogos de artifício de Deus explodindo já pela manhã, antes do sol nascer, ali quando o sepulcro se encontra vazio. E nós vemos um anjo do céu, é dito lá no texto que nós refletimos pela manhã, desceu do céu. O aspecto daquele anjo era resplandecente, ele estava inundado com a glória de Deus. E assim, irmãos, nós vemos o início dos foguedos de celebração, de exultação, da exaltação de Cristo. Nós podemos pensar que houve alegria no céu, porque o Salvador, ele ressurgiu dos mortos. Deus estava cumprindo as suas promessas. Jesus não foi deixado na morte, o seu corpo não viu corrupção, ele venceu a morte, e porque ele venceu a morte, agora os discípulos que estavam tristes, eles poderiam exultar. A promessa de Cristo estava se cumprindo. Jesus havia dito para os discípulos: olha, o mundo vai se alegrar e vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês vai ser convertida em alegria. Vocês vão ficar super felizes, porque algo extraordinário vai acontecer. E de fato aconteceu. Jesus ressuscitou dentre os mortos. É nos dito no texto que nós lemos lá de Mateus 28 e expomos pela manhã, que as mulheres ficaram muito alegres. Certamente como se encontrou o povo do Senhor lá no Salmo de número 126. Saltando de alegria, o coração cheio de júbilo, a boca transbordante de alegria. Foi assim, irmãos, que Deus deu início a este momento de exaltação do seu Filho, aquele que foi feito cabeça da igreja, aquele que morreu, mas que ressuscitou, e a sua morte foi pontual, não se repete. Ele foi elevado a uma posição superior, ele é o cabeça da igreja, e não existe outro cabeça da igreja senão Jesus Cristo. Com isso, irmãos, nós apontamos e condenamos o erro da igreja, que se diz igreja católica, apostólica, romana, quando eleva o Papa à condição de vicarius Filis Dei, substituto do Filho de Deus na terra. Não existe outro, além de Jesus Cristo, que seja o cabeça da igreja. Jesus não tem um substituto. Jesus não tem alguém que se coloque no lugar dele. Ele é o sacerdote eterno da igreja. Ele é aquele que intercede por nós, junto ao trono de Deus. Ninguém pode substituir a Cristo. E essa é uma verdade, irmãos, que precisa ser enfatizada em nossos dias. Há muitos que estão saindo da igreja protestante e voltando para Roma. E este é um grande erro, é um grande engano. Quando fazem isso, estão negando aquele que ressuscitou dos mortos. E aquele que de fato nos substituiu pelos nossos pecados. E está negando a Cristo. Na exaltação de Cristo, ele começa em sua exaltação sendo ressuscitado dentre os mortos. É um dos primeiros pontos que nós podemos observar no que diz respeito à exaltação de Cristo. Mas a celebração continua, irmãos, no que diz respeito à exaltação de Cristo. Nós compreendemos não apenas a sua ressurreição, mas também a sua ascensão. E é o que nós lemos aqui no texto desta noite. A ascensão está apresentada tanto lá no final do livro de Lucas, como no início aqui do livro de Atos. Jesus, ele foi assunto aos céus. Mas a ascensão de Cristo não se dá apenas naquele momento em que os discípulos o veem sendo elevado aos céus.
é compreendido em todo o momento, desde a ressurreição até que, enfim, ele sobe aos céus. E nesse momento de ascensão, Cristo esteve se revelando aos seus discípulos. Ele comeu com os discípulos, ele conversou com os discípulos, ele expôs as Sagradas Escrituras aos discípulos, de modo que o coração deles ardia, enquanto o Cristo discorria nas Sagradas Escrituras aquilo que diz respeito à sua própria pessoa. E o coração deles ali foi aquecido pelo ensino de Cristo. Cristo esteve caminhando com eles, Cristo se revelou a eles, Cristo lhes deu ordem. A exaltação de Cristo e a sua ascensão, ela traz consigo essa repercussão, tanto de Cristo sendo glorificado, assim como as mulheres o adoraram, se prostrando aos seus pés, como traz consigo também uma ordem para a evangelização. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A ascensão de Cristo diz respeito a estas funções, como aquele que foi assunto aos céus, como aquele que foi exaltado, como aquele que ressurgiu dos mortos. Ele é aquele que nós o vemos como sendo Deus em sua pessoa. Ele foi assunto aos céus não para se tornar Deus, como acontecia na mitologia grega, na mitologia romana, em que muitas figuras mitológicas eram ali apontadas como sendo homens que se tornaram deuses, como acontecia entre muitos dos membros do panteão, como Zeus, como Heráclito, como Cipão e outros tantos que surgem dentro da mitologia grega. Mas Jesus, ele não se tornou Deus, ele é Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é Deus, ele é o grande eu sou. Aquele que nós vemos ao longo do Evangelho de João, capítulo 10, capítulo 14, vários capítulos, ele dizendo: eu sou. Os soldados vêm para prender Cristo, ele diz: eu sou, e eles caem por terra, porque eles se encontram diante da majestade divina. Jesus, ele é Deus em sua pessoa. Nele reside duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele é o grande eu sou. Quando ele diz eu sou, é compatível com a expressão que surge lá em Êxodo, capítulo 3, quando diz o Senhor: eu sou o que sou. A expressão do grego eu sou, ego eimi, é o equivalente ao Yahvé do Antigo Testamento. Jesus, ele é Deus. E essa, irmãos, é uma doutrina que diz respeito e que está relacionada com a exaltação de Cristo. Em sua ascensão, ele foi reconhecido como Deus. Tomé, que em um primeiro momento duvidou, quando se aproxima dele, Jesus diz: toque aqui, veja. Ele é levado a exclamar: Senhor meu e Deus meu. Ele é Deus. Ele não se tornou Deus, mas ele é Deus em sua natureza. Por toda a eternidade, ele é o Senhor. Que além de Jesus, meus irmãos, não existe nenhum outro que tenha sido assunto aos céus, de acordo com a revelação do cânon das Sagradas Escrituras. Nós não vemos nenhum outro, além de Elias, Enoque. Elias foi levado aos céus por uma carruagem. Enoque andou com Deus e já não era, porque fora trasladado. É isso que nós vemos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Além destes, irmãos, nós não encontramos nenhum outro que tenha sido assunto aos céus. Pelo menos não no texto das Sagradas Escrituras, como nós o temos. Como a igreja, que em sua natureza, irmãos, é católica, porque a igreja de Cristo é uma igreja universal, e católico significa ser universal. A igreja de Cristo, desde todos os tempos, reconheceu os livros das Sagradas Escrituras como nós o reconhecemos, como sendo aqueles que têm autoridade bíblica. E esses livros que nós o conhecemos, como nós temos na organização dos livros do Antigo e do Novo Testamento, eles não trazem e nem apontam outra pessoa que tenha sido assunta aos céus. Todavia, irmãos, aquela que se diz igreja, mas que não é igreja verdadeiramente,
pois a junção da própria titulação dela é uma contradição de termos, pois, porquanto diz é uma igreja católica, mas é romana, a igreja romana diz que houve outra pessoa que foi elevada aos céus. E aí que entra a doutrina da Assunção de Maria. Uma doutrina que surgiu não no período dos apóstolos, mas surgiu no V século. Uma doutrina que depois foi se desenvolvendo e ganhou força. A Igreja Católica Bizantina, no VII século, abraçou. E depois, em 1950, foi que o Papa Pio VII estabeleceu como sendo uma doutrina, proclamou como sendo um dogma da Igreja. E nós não vemos isso, irmãos, nas Sagradas Escrituras. Cristo foi aquele que foi assunto aos céus, mas Maria não foi, porque nós não encontramos isso nas Sagradas Escrituras. Talvez alguém diga, mas nos livros apócrifos, o próprio Jerônimo, que recebeu a incumbência por parte dos oficiais da Igreja Católica para traduzir a versão da Igreja Católica, ele mesmo deixa registrado e bem claro que os livros apócrifos, eles não têm autoridade na vida da igreja para a formulação de doutrinas. São apenas livros históricos. Não são livros em que Deus está falando conosco. É um livro de história como qualquer outro. Mas eles insistem no erro e apontam Maria como sendo aquela que foi assunta aos céus, para justificar a heresia de que Maria ela foi concebida sem pecado. Em que lugar? Nós não vemos isso nas Sagradas Escrituras. Então eles elevam a tradição acima das Escrituras para poderem prevalecer e continuar no erro. Só que a palavra de Deus os reprova, porquanto nós não vemos isso. A palavra de Deus é quem fundou a igreja, irmãos. A palavra de Deus está acima da tradição, está acima dos concílios, está acima dos colegiados. E são verdades, irmãos, que no cotidiano as pessoas, na nossa região, elas trazem consigo em sua mente, porquanto o catolicismo ainda é muito forte. Nós estamos em uma região onde há muita idolatria. E as pessoas, elas ficam com essas invencionices, essas doutrinas carnais e que são demoníacas, porquanto afasta o coração dos crentes de Cristo e os conduz para outro foco. O foco deixa de ser Cristo e passa a ser Maria. Não faz muito tempo que, ou na verdade faz alguns anos que eu assisti uma reportagem que um padre da Igreja Católica foi perguntado, essa reportagem acontecia no próprio Vaticano, qual é a posição de Cristo entre aqueles santos que são procurados? E ele dizia, talvez lá para o quinto, sexto, a Maria está em primeiro. Então veja, irmãos, como é terrível o engano daqueles que são conduzidos não pelas Sagradas Escrituras, mas por invencionices humanas. Aqueles que andam não sobre o firme alicerce e o firme fundamento. Meus irmãos, o texto que nós lemos nessa noite nos conduz, irmãos, a olharmos para Cristo. Aqueles homens, eles estavam olhando para o alto, para o céu. E os anjos chegam para ele e dizem, por que vocês estão fazendo isso? Com isso nos dá a entender que o olhar daqueles homens não deveria ser no céu, em outros elementos da criação, mas em Cristo, de maneira objetiva. É como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Os nossos olhos e os olhos da igreja precisam estar em Cristo. Nós não podemos confundir o nosso procedimento do exercício da nossa fé com qualquer outra pessoa que seja. O foco deve ser Cristo. No culto o foco é Cristo. Na devoção no lar o foco é Cristo. Seja na vida, seja na morte, que Cristo seja o foco do coração, da vida do crente, da caminhada da igreja.
celebração, irmãos, de Deus continua. Jesus, meus irmãos, em sua exaltação, ele não apenas ressuscitou, ele não apenas foi assunto aos céus, mas ele sentou-se à direita de Deus Pai. É isso que nos diz lá em Efésios 1, capítulo 20. Também em Filipenses 2, 9, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele é aquele que vem para encher todas as coisas. Ele é aquele que vem para trazer dons aos homens, para encher a igreja com dons, com dádivas. Não tem ninguém melhor do que Cristo. O engano católico, irmãos, anda por esse caminho, do entendimento de que Maria, ela possa ser mais boazinha, parece ser mais acessível, mas é um grande engano. Não tem ninguém tão bondoso e generoso como Cristo. Nós refletimos sobre isso nesta manhã. Os discípulos haviam negado, Pedro havia negado a Cristo, os discípulos haviam fugido, e Jesus chega para ele e diz: vocês são meus irmãos. E assim Jesus continua, irmãos, nos acolhendo, assim Jesus continua nos concedendo dádivas, assim Jesus continua inundando a nossa vida, preenchendo a nossa vida com a sua glória. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele é o mediador da nova aliança. Não existe outro mediador senão Cristo. Há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria não pode ser a intercessora entre Deus e os homens. O estado da exaltação de Cristo, em Ele estar assentado à direita de Deus Pai, traz consigo essa implicação. Ele é o intercessor, Ele é o advogado que nos defende contra o acusador, Ele é aquele que nos apresenta diante de Deus. E é inútil, irmãos, recorrer a outras pessoas. É tolice. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Essa verdade, irmãos, precisa ser enfatizada em nossos dias. Essa verdade, irmãos, precisa ser reafirmada. Na igreja de Cristo, irmãos, não existe outro mediador da aliança. Na igreja de Cristo não existe outro que seja o sacerdote da igreja. Veja, na igreja romana, é dito que aquele que está à frente, ele é o sacerdote. Na igreja reformada, nós não temos isso, irmãos. O pastor, ele é ministro do evangelho. Ele não está aqui como um sacerdote, colocando os irmãos diante de Deus. Não, porque todos nós temos livre acesso a Deus, por meio do nosso sacerdote, que é Jesus Cristo. Logo, irmãos, nós não somos espectadores do culto. Aqui, quem está prestando culto não é apenas o presbítero Júnior, os irmãos do louvor que estão à frente, mas todos nós estamos ativos no culto. Você que está presente, você que está ouvindo, você que está escutando a pregação do Evangelho nesse momento, você está adorando a Deus. E nós estamos no santo lugar, no santo dos santos, na presença do Deus vivo. Não é esse, irmãos, o entendimento católico romano. Antes, os fiéis atribuem à pessoa daquele que está à frente o exercício do culto, e os outros são privados da adoração. É uma heresia, irmãos, que destrói a alma. É uma heresia que arruína a espiritualidade. Jesus, irmãos, ele nos proporcionou um novo e vivo caminho. Agora nós podemos nos apresentar diante de Deus. Aquele que foi ressuscitado, aquele que foi assunto aos céus, aquele que é o nosso advogado, é aquele que nos dá graça para adorarmos a Deus diante da sua face. E não sermos fulminados, antes somos acolhidos. Deus olha para nós e Ele vê os méritos de Cristo sobre nós. Deus olha para nós e Ele vê a obra de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Do nosso sacerdote, que se compadece de nós.
Jesus é assim, irmãos, é um sacerdote. Os sacerdotes, eles se compadeciam daqueles que erram, daqueles que pecam. É isso que diz a carta aos Hebreus. E Jesus, ele faz isso pela nossa alma. Ele se compadece de nós. Quando você pecar, você não precisa correr da face de Cristo. Você não precisa, como alguns dizem, eu preciso me redimir primeiro, eu vou fazer algumas obras para compensar o erro que eu fiz, eu vou fazer uma boa obra, eu vou dar esmolas, eu vou pagar promessa, eu vou andar de joelhos daqui a não sei quantas. O crente não precisa fazer isso. O crente da verdadeira Igreja Católica. Porque, irmãos, essa é uma mensagem que eu tenho repetido e comecei recentemente lá na feira, nas pregações na rua, lá em Vertentes, anunciar essa verdade, que nós é que somos os católicos verdadeiramente. A nossa fé é universal, uma fé, irmãos, que não se está fundamentada em um fundamento que é como areia, mas está edificada sobre a rocha. Nós somos Igreja Católica no sentido universal. Nós, irmãos, confessamos que a nossa fé é uma fé que abrange todos aqueles que em todos os tempos, em verdade, invocam o nome do Senhor. Não apenas aquele que é presbiteriano, mas o batista também. E todas as igrejas que em verdade invocam o nome do Senhor. Mas não é essa a doutrina romana. Sabe, por vezes você conversando com um católico, e ele costuma dizer isso: eu não gosto de crente, só eles têm a salvação, só eles vão para o céu. Na verdade, quem prega isso é a Igreja Católica Romana, a exclusividade na denominação dela. O crente verdadeiramente católico, ele reconhece a universalidade da fé. Uma fé, irmãos, sobre a qual não está edificada sobre um fundamento de uma denominação, mas está fundamentada em Cristo. Está fundamentada naquele que é o fundamento da igreja. Por isso, irmãos, nós dizemos que verdadeiramente somos nós que somos católicos. Essa mensagem, irmãos, é para dar um nó na cabeça de muita gente. As pessoas vão dizer assim: como é que é isso? E aí você vai começar a explicar e dizer para ela: católico porque nós acreditamos na fé universal. Nós cremos na doutrina dos apóstolos. Nós cremos na palavra de Deus, como foi pregada e anunciada no Antigo e no Novo Testamento. Todavia, nós não somos romanos, porque o nosso fundamento é Cristo. Essa é uma mensagem, irmãos, para você levar para o seu parente, que é católico, para o seu amigo, para aquela pessoa que tem aversão a tudo que se diz evangélico. Leve essa verdade para eles. Precisa ser proclamada. Como nós estamos refletindo, a exaltação de Cristo, ela tem essa repercussão de que nós possamos sair da nossa acomodação e ir e fazer discípulos e pregar o evangelho. Nós precisamos pregar, irmãos, essas verdades. Há uma necessidade muito grande, irmãos, porque o nosso Brasil tem definhado já faz séculos no catolicismo. E precisa, irmãos, haver um reavivamento da fé saudável, que vem por meio das Sagradas Escrituras, que vem por meio de uma compreensão adequada acerca da exaltação de Cristo. A ascensão de Cristo, irmãos, e o estar assentado à direita de Deus, conduz, irmãos, por assim dizer, a última queima de fogos, a última celebração daquilo que nós compreendemos da exaltação de Cristo, que é a sua segunda vinda. Aquele que morreu, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, que está assentado à direita de Deus Pai, ele vai vir para julgar o mundo com justiça, para julgar os povos com equidade. Ele virá, irmãos, e a igreja anseia com grande expectativa o dia da vinda de Cristo. Como diz lá em 1 Tessalonicenses, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu Jesus Cristo. E a igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja, irmãos, anseia por a vinda de Cristo. Mas não é assim, irmãos, que aconteceu no ano 2000, quando alguns padres da Igreja Católica, na virada do século,
se esconderam. Jesus está voltando. Opa, quero não, vou me esconder. Será que tem algum bunker aqui, algum buraco, alguma cova? Algo muito estranho, porque a igreja de Cristo deseja a sua vinda, ama a sua vinda. A vinda de Cristo, irmãos, é novo céu e nova terra. A vinda de Cristo é a vitória, irmãos, final sobre o grande inimigo que é a morte. A vinda de Cristo, irmãos, é a maior bênção que nós aguardamos das promessas de Deus. O amado vir, o nosso desejado, raiar nos céus com poder e glória, para finalmente nos conduzir ao estado da glorificação. Veja que aquilo que acontece com Cristo tem repercussões também na vida da igreja. Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos espiritualmente, e finalmente ressuscitaremos, tendo a união. Aqueles que morreram no Senhor terão seus corpos unidos ao Espírito e ressuscitarão com um corpo à semelhança do de Cristo. É como diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ressuscitaremos como Cristo, com um corpo físico. A segunda vinda de Cristo, irmãos, deve ser um grande desejo da nossa alma. É como dizia Lutero, você deve aguardar a vinda de Cristo como se ele tivesse morrido pela manhã, ressuscitado à tarde, ao meio-dia e estiver voltando no final da tarde. Ou como Spurgeon, que dizia que nós deveríamos abrir a janela todas as manhãs e olhar assim e ficar observando, será que o Senhor voltou? Oh não, não foi hoje. É assim, irmãos, que a igreja de Cristo anseia, uma expectativa, um desejo. É algo que arde na alma. A segunda vinda de Cristo, irmãos, deve ser um desejo da nossa alma. Nós iniciamos, irmãos, falando aqui sobre fogos de artifício. Uma alegoria, uma figura de imagem relacionada e aplicada à exaltação de Cristo, e assim nós o refletimos nessa noite. Algumas pessoas têm uma relação tanto de amor quanto de ódio em relação a fogos de artifício, mas em relação aos fogos de artifícios de Deus, em relação à celebração de Deus, à exaltação de Cristo, qual será a nossa relação? Nós olharemos para a exaltação de Cristo e a rejeitaremos e não faremos caso dela? Ou nós seremos levados à adoração? Ou nós seremos levados à proclamação do Evangelho? É necessário uma resposta ativa da nossa parte. Nós não podemos ficar no muro. De que lado nós estamos? Que possamos amar a exaltação de Cristo e posicionar, irmãos, a nossa vida de acordo com esses princípios que nós podemos refletir da vinda de Cristo, da exaltação de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, da entronização de Cristo. Que possamos, irmãos, guardar essas verdades no nosso coração e aplicar para a nossa vida desde já. Amanhã, no nosso dia de trabalho, amanhã, quando estivermos no nosso lar, nas nossas atividades cotidianas, aplicar essas verdades no nosso dia a dia, para a glória do Senhor.